Criança na motocicleta. É verdade que somente após os 10 anos é que podem ser transportadas? Pois no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ponto interessante de uma dúvida que nós recebemos e que vale muito a pena que você fique até o final para compreender plenamente como está a regra do transporte de crianças em motocicleta. Já deixa seu like, se inscreve no canal para que você não perca os próximos conteúdos. Ativando o sininho aqui, você vai ser notificado sempre que sair um novo vídeo aqui na UnicefC. Então, vamos ver o seguinte: o que nós temos? Né? A regra sobre o transporte de criança está regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro. Só que ao contrário, por exemplo, do transporte de crianças em automóveis, em que nós temos lá um artigo no capítulo de norma de circulação e conduta e uma infração de trânsito, no caso do transporte de crianças, curiosamente não existe menção no capítulo 3, que é o capítulo de norma de circulação e conduta do Código de Trânsito. Nós vamos encontrar a referência à infração de trânsito apenas no capítulo de infração de trânsito, lá no artigo 244, inciso 5, que diz o seguinte: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 5, transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança. Tá? Eu coloquei aqui, destaquei esse ou também, além do conceito de criança, que conforme o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, criança é aquela que não tem completos 12 anos, né, tem 12 anos incompletos, então antes de chegar, né, nos 12 anos, e você tem ali que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança, e o marco referencial dos 10 anos. Então, o fato é que essa infração destina-se à proteção da criança e tem um prazo de idade e tem condições definidas, critérios definidos para o transporte dessa criança. Então, se a criança tiver menos de 10 anos, mas tiver condições de segurança, e o que seriam essas condições? Por exemplo, ela está utilizando o capacete adequadamente, ela está posicionada corretamente na moto, está com os pés nos estribos, está bem firme, bem fixa, segurando um condutor. E ela não tem 10 anos, ela tem pouco menos de 10 anos, tem 9 anos, por exemplo. E agora? Será que nessa condição ela está apta a ser conduzida e o condutor não está cometendo a infração? Lembrando que essa infração que nós acabamos de ver, de transporte de crianças, irregularmente, ela é uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa e suspensão da habilitação. É uma das poucas infrações no Código de Trânsito que suspende a habilitação. Ao contrário do transporte de crianças nos automóveis, que geram 7 pontos na habilitação do condutor, no caso da motocicleta, há a suspensão da habilitação. Mas então, vamos ver como é que funciona. Então, o CTB ele prevê 2 critérios para o transporte de crianças. Nós acabamos de ver lá no inciso 5 do artigo 244. Tanto em motocicleta quanto motonetas e ciclomotores. E estabelece que os dois devem ser atendidos. Então, a ideia é que os 2 critérios devem ser observados pelo condutor ao transportar uma criança. Então, isso quer dizer que uma criança que não tem 10 anos completa, ela não pode ser transportada na motocicleta, em hipótese nenhuma, mesmo que o condutor avalie e entenda que ela tem condições de cuidar da própria segurança. Como a lei ela é expressa, e a própria ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz também isso e não traz nenhuma referência diferente disso, e eu trago aqui para você verificar, né, essa ficha da Resolução 985, que é a resolução que institui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vai nos trazer ali o marco referencial dos 10 anos. Então, quando que a pessoa vai ser autuada? Condutor que dirige esses veículos transportando criança com menos de 10 anos de idade. Tá? Então, o critério de 10 anos deve ser observado sempre. Tem menos de 10 anos? Não pode ser transportado na motocicleta, ponto. Não há nada que você possa justificar o transporte de criança nessa idade inferior a 10 anos. Tem 10 anos completos? Bom, aí ela pode já ser transportada. Daí o quê? Desde que ela tenha também condições de segurança. Aí vem a outra infração. Né? As duas infrações estão no inciso 5 do 244, porém são 2 enquadramentos diferentes. E aí você tem lá conduzir motocicleta com criança sem condições de cuidar da própria segurança. Como a lei menciona criança, essa regra aqui ela vai levar em conta, né, que a criança é a pessoa até 12 anos de idade incompleto. Né? Então, por isso que vai pegar ali dos 10 aos 12, conforme está aqui, ó, condutor que dirige esses veículos transportando criança entre 10 e 12 anos incompletos, sem condição de cuidar da sua própria segurança. Então, quer dizer que ela pode até ter 10 anos, 11 anos, por exemplo, mas não tem condições de cuidar da própria segurança. Aí você tem a infração de trânsito também previsto. Então, nessa dúvida bem específica, se tendo menos de 10 anos, porém em condições de segurança, seria possível transportar a criança sem cometer infração de trânsito? A resposta é não. Precisa sim ter 10 anos, mas além disso, precisa
ter também condições de cuidar da própria segurança, e o próprio manual, o próprio CONTRAN, que editou esse manual, traz ali, ó, exemplos de situações que seria infração de trânsito. Ó, criança com o braço engessado, né, mesmo que ela tenha 10 anos, 10, 11 anos. Criança que não alcança o apoio dos pés, o estribo. Criança com incapacidade temporária, né, que está passando mal, que está com algum tipo de problema de saúde ou problema emocional mesmo, né, chorando, brigando, gritando. Criança com deficiência ou mobilidade reduzida também não devem ser transportadas na motocicleta. Então, os critérios, melhor dizendo, são dois: a idade e também condições de segurança. Atendendo ambos os critérios, para a legislação de trânsito, o transporte de criança vai ser permitido nas motocicletas, motonetas e ciclomotores. Existem algumas nuances sobre o assunto, alguns outros detalhes que a gente poderia desenvolver mais, que fica aí para uma próxima oportunidade. Então deixe seu comentário aqui se você sabia disso, também com sugestões para um próximo vídeo. Então, como esse vídeo também foi sugestão, você deixando a sugestão aqui, nós vamos analisar e preparar algum material referente àquele tema que você trouxe. E se a sua dúvida for bem específica, melhor ainda, porque daí assim a gente sabe exatamente qual é o ponto que você quer que a gente traga a discussão e aponte aqui na legislação, certo? A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais.